Olá, candidatos! Estamos juntos de novo, professor José Custódio, dando continuidade aqui, matéria de legislação de trânsito para o concurso do Detran São Paulo. Na aula passada, havíamos parado lá, estávamos falando das competências do Detran. Paramos lá no inciso 8, né, artigo 22, inciso 8. Né? Dando continuidade, vamos lá para o inciso 9. Candidato, está com o seu material, está com a sua apostila? Vamos em frente. Inciso 9, mais uma competência aí do Detran, né? Mais uma competência do Detran. O Detran tem, por força de lei, que coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, né? Competência aí do Detran. Coleta os dados, né? E elabora estudos, né? Para reduzir o número de acidentes, por aí afora. Detran, ele tem, né? Por força de lei, o direito de credenciar órgãos ou entidades para execução de atividades previstas na legislação de trânsito, né, na forma estabelecida em norma pelo CONTRAN, que é credenciar. Credenciar, por exemplo, o Centro de Formação de Condutores, para desenvolver as atividades que por ele, né, tem que ser desenvolvidas, mas o Detran pode. Quando ele credenciar, ele vai controlar. Mais uma competência do Detran. O Detran terá que implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito do Programa Nacional de Trânsito, né? Como nós vimos, trânsito é um conjunto num sistema nacional, né? Todas as vias terrestres, todo o território brasileiro. Então, as políticas, né? Tem alguns órgãos aí que vão, né, assim, trazer algumas políticas. E dentro do Estado de São Paulo, o Detran será competente para implementar, ou seja, fazer funcionar. Detran, mais uma, inciso 12. Detran tem como competência, é competente para promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Quem estabelece diretrizes é um órgão nacional, que é o CONTRAN. E o Detran vai promover e participar dos projetos e programas de educação e segurança do trânsito. Outra competência do Detran, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, né? O Detran é um órgão do Sistema Nacional de Trânsito, é um órgão estadual, porém, né, ele tem que interagir, né, trabalhar integrado com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de quê? Arrecadar e compensar multas, né, impostas na área de sua competência. Qual que é a competência do Detran? Qual que é a circunscrição do Detran? Estado de São Paulo, né? Por exemplo, se um veículo registrado em outro estado estiver circulando pelo Estado de São Paulo, quem aplica a infração? Se ele cometer a infração, o Estado de São Paulo aplica. Mas ele tem que estar integrado com outros órgãos de outros estados para fazer o quê? Para notificar esse infrator lá onde que é registrado esse veículo. Com vistas aqui à unificação do licenciamento, a simplificação, a celeridade das transferências, celeridade, rapidez, né, de veículos de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. Mais uma, Detran, quando, né, solicitado pelos órgãos municipais, o Detran vai ter que fornecer o quê? Dados cadastrais de veículos. Quem é competente para registrar veículo? Detran. Né? Quem é competente para formar condutores? Detran. Então, quando o órgão municipal necessitar de alguns dados cadastrais, o Detran terá que fornecer esses dados para os órgãos aí municipais, para fins de imposição e notificação de penalidades e arrecadação de multas nas áreas de suas competências. Mais uma. Detran é competente para fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores e pela sua carga, né? Nível de emissão de poluentes e ruído produzidos, ou seja, fumaça e barulho. O Detran é competente para fazer o quê? Para fiscalizar também, né? Vai aparecer aqui nesse inciso, artigo 66. Artigo 66 do CTB foi vetado, tá? Então, o Detran vai fiscalizar o nível de emissão de poluentes. E
Mais uma competência do DETRAN, inciso 16. O DETRAN terá que articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, sob coordenação do respectivo CETRAN, né? O DETRAN é um órgão que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Só que nós temos um conselho, né? O Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN, né? Que é um órgão normativo, né? Que faz normas dentro do estado de São Paulo. Então, o DETRAN, ele vai articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional, mas quem vai coordenar tudo isso é o CETRAN. E por fim, um macetinho aí, né? Um macete para a gente pegar só as palavras-chave e matar a questão pela primeira palavra, pelo primeiro verbo. Primeira dica, né, candidato? Nós vimos todas as competências, né? Quando se fala em competência, todas as competências começam sempre com um verbo, né? Aplicar, arrecadar, articular, se cumprir e por aí afora, né? E eu fiz? Eu coloquei aqui em ordem alfabética para a gente memorizar melhor, né? E não errar na prova. Como a VUNESP é uma examinadora muito assim objetiva, quando ela quer fazer uma pergunta, o comando da questão dá lá o assunto. E dentro do assunto, praticamente ela faz um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pega lá a disposição e coloca lá. Então, estou certo que, pelo menos na pior das hipóteses, uma questão a respeito aí das competências do DETRAN virá aí nas respectivas provas aí, tá? Então, para a gente matar, vamos gravar o primeiro verbo aí, o primeiro verbo de cada competência, né? E também, né, outra dica é pegar aí, decorar pelas letras iniciais. Por exemplo, dentro das competências do DETRAN nós temos três verbos aí que vão começar com a letra A. Aplicar, arrecadar, articular-se. Nós vamos ter 3 competências do DETRAN que vão começar com a letra C. 4 competências que vão começar com a letra C. Cumprir, comunicar, coletar e credenciar. Tem competência do DETRAN que começa com a letra B? Não, não tem. Depois, tem competência do DETRAN que começa com a letra E? Tem. Estabelecer e executar. Tem competência do DETRAN que começa com a letra F? Tem. Fornecer e fiscalizar. Tem competência que começa com a letra I? Sim. Implementar e integrar-se. Tem competência que começa com a letra P? Tem. Tem com a R? Tem. Tem com a V? Tem. Então, decora as vogais. As iniciais. A, C, E, F, I, P, R, V. São as competências aí do DETRAN. Só por aí já dá pra gente ter um norte, pelo menos um norte, para responder. Marcar X na alternativa certa lá e somar pontos aí para nós conseguirmos aí atingir os nossos objetivos, que é tirar uma nota suficiente para estar entre os números de vagas dos candidatos que terão direito aí a uma das vagas aí em disputa. Competências do DETRAN, isso aí. Vamos lá para o artigo 23 agora, que nós vamos falar das competências das polícias militares do Estado de São Paulo e do Distrito Federal. Pergunta aos senhores, Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal, a Polícia Militar é um órgão de trânsito? Pensou? Respondeu? Quem respondeu que sim, acertou. Quem respondeu que não, presta atenção no que eu vou falar. Quando nós falamos lá dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, nós falamos do CONTRAN, nós falamos do órgão, dos órgãos executivos dos estados, da União, dos municípios, falamos lá de um tal de CETRAN, falamos da Polícia Rodoviária Federal, falamos das PMs, falamos das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Então a PM é um órgão de trânsito, sim. Porém, o artigo 23 vem dizendo o seguinte, que a PM é competente para, inciso 3, executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executiva de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Então a PM, ela pode executar, né, a fiscalização de trânsito tranquilamente, desde que ela tenha o quê? Um convênio firmado com o Estado ou com o município. Então a PM de São Paulo tem um convênio
com o Estado de São Paulo, que é o nosso caso, então a PM executa a fiscalização de trânsito, né? Claro que para aquelas infrações, né, que são de competências do Estado. Quais são essas infrações? Todas, menos para fins de parada, estacionamento, circulação, excesso de peso, excesso de lotação e dimensão de veículos, como nós já sabemos. E aqui tem uma questãozinha, né, sobre as competências do DETRAN. Candidato, presta atenção, sai do sono. Olha a questão aqui, ó. Pra gente, aqui é muito interessante a gente resolver uma questão, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como que a VUNESP, que é a nossa examinadora, vai cobrar aquele assunto na prova. Como aquele assunto, qual é a forma da examinadora formular as questões, né, inerentes àquele assunto. Essa questãozinha é uma questão bacana, né? Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados no âmbito de sua circunscrição. Órgãos, entidades executivas de trânsito dos estados, nós estamos falando de quê? Do DETRAN. No âmbito de sua circunscrição. Qual que é a circunscrição do DETRAN? Estado, no nosso caso, Estado de São Paulo. Então, alternativa A. Compete aos órgãos e entidades, compete ao DETRAN normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação e expedição de documentos de condutores, registro e licenciamento de veículos? Normatizar? O DETRAN não é um órgão normativo, ele é um órgão executivo. Então, não é essa a alternativa. Alternativa B. Compete ao DETRAN julgar os recursos interpostos pelos infratores? É essa daí, candidato? Não. Quem julga os recursos interpostos pelos infratores é a JARE, né? Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Tá? Isso não é competência do DETRAN. Alternativa C. Fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Candidato, é esta a alternativa? É este o gabarito da questão? Pensou? Não. Por que não é esta? Pô, Custódio, mas o DETRAN não vai fiscalizar? O DETRAN é competente para fiscalizar tudo, menos o quê? Infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como parada, circulação e estacionamento. Isso aqui, quem é que é competente para fiscalizar essas infrações e aplicar as penalidades? O município. Então não é essa a alternativa correta. Alternativa D. Conceder autorização. O DETRAN é competente para conceder autorização para conduzir veículos de propulsão e de tração animal? Não, o DETRAN não concede nada disso, né? Isso aí é competência do município. E por fim, compete ao DETRAN realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar a licença de aprendizagem, permissão para dirigir e CNH, mediante delegação do órgão federal competente. Esta daí tá bonitinha, né? Então, a alternativa certa é a EDIECO, né? Muito importante também, o candidato tem uma atenção à VUNESP, como é uma examinadora muito objetiva, né? Normalmente, ela dá duas alternativas bem parecidas. Então já é um norte para o candidato. Quando a gente for resolver as questões da VUNESP, quando a gente perceber que existem duas alternativas bem parecidas, uma daquelas, né? Aí a gente vai por exclusão, exclui as outras e pensa, né? Nesse nosso caso aqui, nós vimos pensar, nós excluímos, né, algumas competências lá do município, que o código vem falando, incisos 6 e 7 lá do 24. Parada, estacionamento e circulação. Então, no caso aqui, as mais parecidas eram a E e a C de Charles, né? Mas
A C de Charles vem falando de excesso de peso, de dimensões, que não é o caso do município. Então, só sobrou a alternativa E de eco. Vamos avançar mais um pouquinho. Saindo aí das competências do Detran, vamos lá, vou dar um pulinho, tá, gente? Vou pular aí os capítulos, o capítulo 3, 4, 5, 6, não que nós vamos pular. Custódio, não vamos ver tudo isso que nós estamos deixando para trás? Não, nós vamos ver sim, mas em data oportuna, tá? Porque didaticamente fica melhor a gente passar esses assuntos primeiro, para depois a gente vai encaixando esses capítulos aí que ficaram para trás, tá? Vamos lá para o capítulo 9, nós vamos falar agora dos veículos. Veículos. Nós vimos, né, que quando nós falamos da aplicabilidade do CTB, nós vimos que as normas do CTB são aplicáveis nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação. E o conceito de trânsito é a utilização das vias terrestres por veículos, pessoas e animais, para fim de operação, para fim de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Nós vamos falar dos veículos de uma forma geral. Mais especificamente, o que vai nos interessar são os veículos aí, automotores e elétricos, né? Automotores elétricos, reboque ou semi-reboque. Lá no artigo 96, CTB vem dizendo o seguinte, vem falando a respeito da classificação dos veículos. Quanto à classificação dos veículos, vamos ver como é que os veículos classificam-se quanto à tração. Tração quer dizer forma dele se mover, forma de locomoção dos veículos. Inciso 1 vem dizendo, quanto à tração, alternativa A, os veículos podem se locomover através de motor, né? São os veículos automotores. Os veículos podem se locomover através da eletricidade, são os veículos elétricos. Os veículos podem se locomover através de propulsão humana, exemplo, bicicletas. Os veículos podem se locomover através da tração animal, charretes, carroças. Os veículos podem se locomover através de reboque ou semi-reboque, ou seja, eles podem ser rebocados ou semi-rebocados. Já vou deixar uma perguntinha no ar. Para o candidato que está dormindo, você vai acordar agora, ó. Isso aqui é assunto de prova importante, muito importante. Eu preciso registrar, eu preciso emplacar, preciso identificar externamente um veículo automotor? Sim. Veículo elétrico? Sim. Veículo de propulsão humana? Bicicleta? Não. Veículo de tração animal? Não. Reboque ou semi-reboque? Sim. Reboque, semi-reboque, tem placa? Tem. Tenho que registrar? Tenho. Tem que pagar IPVA? Tenho. Tem que pagar tudo. Os veículos automotores, elétricos, reboque ou semi-reboque. Outra pergunta. Eu preciso de habilitação, documento de habilitação para dirigir veículo automotor? Sim. Preciso de habilitação para dirigir veículo elétrico? Sim. Preciso de habilitação para dirigir veículo de propulsão humana? Não. Preciso de habilitação para dirigir veículo de tração animal? Não. Preciso de habilitação para dirigir reboque ou semi-reboque? Não. Porque o reboque eu preciso de habilitação para dirigir o veículo que vai rebocar o reboque. Não habilitação para dirigir o reboque ou semi-reboque. Então aqui, preciso registrar automotor elétrico, reboque ou semi-reboque, mas preciso de habilitação somente para dirigir veículo automotor e elétrico. Lá na seção 3, aí dentro do capítulo dos veículos, seção 3, artigo 115, nós vamos falar da identificação do veículo. Como é que eu identifico um veículo? Internamente, tem duas formas de se identificar o veículo, internamente e externamente. Internamente, por alguns números gravados lá no chassi e tal e tal. Quem é que grava isso? Fabricante. Quando ele fabrica o veículo, ele já grava lá a numeração, tá certo? Aí quando o fabricante vende, comercializa esse veículo, eles pedem uma nota fiscal que tem que ter toda essa numeração. Aí, com essa nota fiscal, o proprietário que adquiriu aquele veículo tem que proceder o quê? O registro.
né, vai registrar o veículo, que a gente chama de certidão de nascimento do veículo. Maravilha. Então, registrando o veículo, esse veículo terá que ser identificado externamente. O veículo é identificado externamente por meio de placas. Placas dianteira e traseira. Sendo esta a traseira lacrada em sua estrutura. Compete a quem emplacar veículo, lacrar veículo? Compete ao órgão executivo de trânsito do Estado. Compete ao DETRAN. Então, se eu tiver dois veículos da mesma marca Volkswagen, do mesmo modelo, Gol, da mesma cor, como é que eu identifico esses veículos? Né? Como é que eu sei a diferença, quem é quem? Identifico externamente pelas placas dianteira e traseira. Aí o parágrafo 1º desse artigo 115 vem trazendo uma informação muito importante para efeito de prova, muito importante, ó. Vem dizendo que os caracteres das placas dianteira e traseira serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. Então, as placas de identificação, elas têm lá uma numeração chamada conjunto alfanumérico, composto por letras e números, 3 letras e 4 números. Então, quando eu registro o veículo, esse veículo tem que ser identificado externamente. Sendo identificado, ele ganha essa numeração. Essa identificação, ela é única, vai acompanhar esse veículo até a baixa, até a morte dele. E quando esse veículo morrer, ou seja, a gente proceder à baixa, esses caracteres eles precisam ser destruídos, porque a gente não pode mais ser reutilizado. Se a gente encontrar dois veículos com a mesma identificação alfanumérica, um deles é gato, um deles é bode. O parágrafo 5º desse artigo aí do 115 vem dizendo o seguinte, que o disposto nesse artigo, ou seja, a identificação externa do veículo, não se aplica aos veículos de uso bélico. Os bélicos são aqueles veículos que têm a finalidade exclusiva para ser usado em guerra, né? Então não precisa de placa, né? E o parágrafo 6º vem trazendo mais uma exceção quanto à identificação externa dos veículos. Vem dizendo que os veículos de 2 ou 3 rodas, que são as motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos, são dispensados da placa dianteira. Eles só precisam da placa traseira. Muito importante, gente, artigo 116. Artigo 116 vem trazendo uma disposição aí que eu preciso falar um pouquinho. Vou entrar num assunto aqui, que nós não vimos ainda, mas eu aproveito e já mato esse assunto. Artigo 116 diz assim, os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente, quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial. Muito bem. Então, os veículos de propriedade da União dos Estados e do Distrito Federal, a gente chama de veículo oficial. No momento de registrar esses veículos, ele tem o que? Os veículos oficiais, a cor de fundo da placa é de uma cor diferente. A cor de fundo da placa, cor branca. Todos os veículos de propriedade do Estado, do Distrito Federal e da União, a cor de fundo da placa, branca. E os nossos veículos particulares, veículo de propriedade particular de uma pessoa comum, a cor de fundo da placa é cinza. Então, esse artigo 116 vem trazendo uma exceção para a cor de fundo da placa dos veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, que são os veículos oficiais. Esse artigo vem dizendo que quando o veículo precisa estar registrado e licenciado em nome do Estado. Mas quando esse veículo for usado estritamente em serviço reservado de caráter policial, esse veículo poderá usar o quê? Placas particulares, da mesma cor da placa
dos veículos, da mesma cor de fundo das placas dos veículos das dos particulares. Isso aqui na prática a gente chama de viatura descaracterizada, para fim específico de serviço realizado de caráter policial, serviço reservado, né? Viatura descaracterizada. Então, é possível um veículo de propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ser registrado na categoria ter, possuir uma placa igual de uma pessoa, igual de um particular, cor de fundo? É possível sim. Qual a condição? Quando for estritamente usado em serviço reservado de caráter policial. Assunto bem bacana que não vai cair na prova, vai despencar na prova, gente. Capítulo 11 vai falar a respeito do registro dos veículos. Do registro, nós falamos dos veículos de uma forma genérica, agora nós vamos falar do registro dos veículos. Capítulo 11, do registro dos veículos. Artigo 120. Todo veículo automotor elétrico articulado reboque ou semi-reboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado. Que órgão que é esse? É o DETRAN. Aonde? No município de domicílio ou residência de seu proprietário. Então eu preciso, todo veículo tem que ser registrado? Não, né? Somente os veículos automotores, elétricos, articulados, reboque ou semi-reboque. Daquele rol lá do artigo 96, voltei aqui, ó, do rol lá do artigo 96, quais são os veículos que ficaram fora aí? Nós vimos automotor elétrico, reboque, semi-reboque, entrou articulado. Nós excluímos aqui o artigo 120, excluiu as alíneas C e D, ou seja, veículo de propulsão humana e de tração animal. Muito bem. O disposto nesse artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Os veículos de uso bélico eles não precisam ser registrados. Né? Não precisam ser registrados, não precisa de nada. Artigo 129 vem falando aí que o registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação que é estabelecida pela legislação municipal. Competência municipal, não há de se falar aí em Estado. E, para a gente encerrar o assunto registro dos veículos, vamos ver o artigo 121. Eu costumo falar nas minhas aulas que o veículo, ele nasce, ele faz aniversário todo ano e ele morre, né? O veículo nasce para fins jurídicos, para fins de CTB, para fins de lei, com o registro, a gente registra. Quando a gente registra, comprei um veículo novo, zerado, eu tenho que registrar, dar vida jurídica para ele. Aí eu preciso fazer o quê? Registro. Quem é que tem a competente para registrar veículo? Órgão Executivo de Trânsito, DETRAN. Eu registro esse veículo. Quando eu registro esse veículo, ele ganha uma certidão de nascimento, que é o artigo 121, fala do tal do CRV, Certificado de Registro de Veículo, nosso CRV. Popularmente conhecido como DUT, Documento Único de Transferência. Aquele documento que a gente pega, registra o veículo, pega esse documento e guarda num lugar. Guarda tão bem guardado que às vezes a gente esquece e acaba perdendo, né? Então, o CRV é a certidão de nascimento do veículo. Registrei o veículo, tem que ser expedido o quê? O certificado de registro de veículo. Então, capítulo dos veículos, no próximo encontro nós falaremos a respeito aí, daremos continuidade ao registro e falaremos sobre o licenciamento dos veículos, licenciamento e baixa dos veículos, tá certo? Então, até o próximo encontro.